já que os camponeses já não tinham mais terra. Então houve ali uma indústria de imigração. O governo italiano querendo se livrar de um problema, o governo brasileiro num projeto de colonização, e os agentes de viagens, né, aproveitando, fazendo umas belas propagandas aí. O cartaz lá é bem interessante, porque diz terras no Brasil para os italianos, né? Partidas semanais do Porto de Gênova. Venham construir os vossos sonhos com a família. Um lugar, um país de oportunidade, clima tropical, abundância, riquezas minerais. No Brasil, vocês poderão ter o vosso castelo, o governo da terra e ferramentas a todos. Então, os imigrantes vieram. Só que chegando aqui a realidade foi outra, né? Então a preocupação aqui foi a sobrevivência. Então a literatura não tinha muito espaço para sobreviver, né? Aí alguém vai dizer, mas eles eram religiosos, iam à missa e tal. Sim, mas religião era a sobrevivência. Tudo se construía a partir da religião, da igreja, a organização social, a fé para manter a motivação naquela situação inóspita para poder manter a motivação de trabalhar. Também vão dizer, mas eles gostavam de cantar, de fazer festa, também era uma sobrevivência. Era necessário ter essa interação social, essa solidariedade, senão eles não iam sobreviver. Então a literatura não cabia, mas aí acontece um fenômeno, né, em 1924, de janeiro de 24 a fevereiro de 25, um frei, filho de imigrantes italianos, frei Achilles Bernardi, inventou de contar histórias do jornal publicado em italiano, mas a publicação das histórias do Nanetto era em dialeto, sobre esse personagem, Nanetto Pipetto. O nome, né, vem do avô dele, fictício, né, mas o Giovanni, diminutivo Nani, Nanetto, diminutivo de Nani. Nanetto, Pipetta, porque o avô também fumava cachimbo, a pipa, Pipetta, diminutivo de pipa. Ficou o nome Nanetto Pipetta. Ele não era um intelectual, não tinha pretensões literárias, ele queria apenas contar histórias. E contar as histórias do que aquela América vendida lá pelos agentes de viagens e governos italianos e brasileiros não era bem a realidade aqui. Então, a cucanha lá tão buscada não era bem o que acontecia. Como é que se disseminou nessa história do Nanetto? O jornal semanal era ditado lá pela quarta-feira, para dar tempo de no domingo chegar a todas as localidades. Então a família ia à missa, levava o jornal para casa, os assinantes levavam, né? Mas aí tem um outro detalhe: os imigrantes eram basicamente camponeses. Pesquisas mais atuais dão conta que a maioria era minimamente alfabetizada, quer dizer, sabia escrever, assinar um nome, mas certamente poucos tinham influência para ler um livro, para ler uma história. Então o público possível de leitores era muito pequeno, mas as histórias do Nanetto se tornaram muito populares. Como é que aconteceu isso? Bom, é que cada família tinha alguém alfabetizado, então à noite, né, depois de rezar o terço e tal, alguém lia a história. Ou nos filós eram aquelas reuniões, um levava pinhão, o outro batata doce, pipoca, sei lá, vinho, e fazia aquela reunião toda e contavam histórias, cantavam, sempre cantavam, né? E as histórias do Nanetto eram também contadas ali. Então a publicação seguiu por um ano, né, até que o jornal La Estafeta, o rio-grandense, o jornal que publicava, era dos três capuchinhos da França. Aí mudou o diretor do jornal, olhou para as historietas e achou que não eram muito edificantes e disse para o frei Achilles: olha,
acho melhor tu dar um tempo ali, né? Acaba as histórias ali que nós vamos publicar em italiano clássico, as histórias de Robinson Crusoe. Tudo bem. Deixa eu falar um pouquinho do Frei Aquiles. A foto dele aí. Um detalhe me chama a atenção. Por trás da barba, do bigode, um sorriso. Um cara de bem com a vida, um cara de bom humor, um cara que certamente gostava de contar histórias. Então, ele falou lá para o diretor, se va bene, né, e continuou escrevendo as histórias. Até que um dia o diretor chegou, olha, Aquiles, tu tem que dar extremoção para o Naneto. E ali mais um detalhe, eu acho fantástico, né, da personalidade do Frei Aquiles. Em vez de dar os sacramentos de extremoção, né, ele simplesmente afogou o Naneto no Rio das Antas, lá, sem sacramento, sem nenhuma cerimônia e nada, né? Então acho que foi mais uma forma assim de, tudo bem, eu vou obedecer, né, meu diretor, mas vou fazer do meu jeito, né, sem extremoção. Isso foi em fevereiro de 25, né? Então, bom, quer dizer que acabou-se o Naneto ali, né? Acabaram as publicações e tal, mas não foi assim. As histórias continuaram circulando, era um personagem que todo mundo conhecia, ouvia e tal. Então, em 1937, antes disso, eu sei que tem pessoal aqui italianos, né, que vão entender o dialeto, tem outros que são brasileiros, e talvez não entendam muito. Como é que eram contadas as histórias? O Naneto era um personagem pícaro, assim, ele era um desajeitado, atrapalhado, tudo que ele fazia dava errado. É um personagem cômico, né? Toda a história era contada dessa forma assim, com aquele dialeto na língua que os colonos falavam, de uma forma divertida. Então, uma forma assim de falar das dificuldades reais, com uma leveza e uma comicidade que a gente ria. E o personagem também era muito simples, plano, não tinha nada de complexo. O que será que o Naneto vai fazer? A gente sabia que ia fazer alguma atrapalhada e acabar mal, só não sabia qual e qual o desfecho, mas ia acabar mal sempre. Então, o personagem é engraçado, assim, o tempo todo. Eu trouxe aqui um diálogo de uma situação em que uma mulher italiana, né, se encontra com uma mulher brasileira e as duas vão, porque o Naneto quebrou uma perna, né, e a mulher italiana vai buscar essa senhora para tentar consertar a perna, né, fazer lá umas bênçãos aí, umas benzeduras e tal. E as duas estavam voltando assim, onde estava o Naneto, conversando, cada uma a sua língua, não se entendiam nada. Então, vou só ler rapidamente assim, que acho que é interessante. Então, este doitatore ele cammina contando-se que ela gera uma maravilha, né? Comincia l'amore. Então, aconteceu alguma desgraça? Senhora, siamo arrivati da migrante, será 15 dias colhem lume. Já sabia, senhora, da minha virtude para ajustar doenças? E homem já era andado a orar. Eu aprendi, eu todos os lugares tinha pau no estourão. Ainda estava moça. Onde se vai o laço que se escampado e tudo? Foi um tal de tal que, a senhora, lavou tudo, ela sola. Me ensinou segredo. Ameaça a caminho. Segredo que não comunico. Voleva dire que sou a ninguém. A tornar-me um brilho. Só em grande segredo. Eu estou gafato, também a senhora posso, um tombolão, digo, eu estou garoto. Ensino assim, uma gamba espacada em dor, se unge o doente, próprio do toque, nas mãos, nos dedos, nos pés, poeira. Então é um estilo assim, muito dinâmico, né, engraçado, muito fluente. Então o que acontece? Acabou-se o Naneto Pipeta em 25, né? Mas oralmente o personagem continuou muito presente em toda a região italiana. Aí, em 1937, os padres capuchinhos publicam, então, em livro, aqueles episódios todos que haviam sido publicados em jornal. Em 1937, guardem essa data.
E esse no livro, aqui, resgatado lá da casa do meu pai, que foi do meu avô, né? Um livro que eu mal alfabetizado em português tentava ler, né, em dialeto aqui, entender. Eu entendia, sei lá, 20%, ainda tinha algumas figuras assim, mas muito presente na minha infância, como deve ter sido presente na infância de vários daqui, né? Do Carlos também, certamente. 37 isso, 1938, Getúlio Vargas impõe então, a campanha de nacionalização da língua e tal. É proibido falar italiano, proibido falar alemão, né? Aqui, Santa Cruz do Sul, proibido falar japonês, justamente os adversários da Segunda Guerra Mundial. Eu ouvi outro dia uma entrevista de uma pesquisadora que ela disse: isso não foi bem assim, não foi proibido falar, era mais um incentivo a falar português. Então eu acredito que, dependendo da localidade, a cidade vai ter sido aplicada de uma forma diferente isso, mas o que eu tenho lá, das minhas referências lá da região de Caxias, assim, é que era uma coisa da valer mesmo. Tanto que meu pai conta do meu avô, que fazia parte de uma cooperativa, né? Meu avô morava no interior de Caxias. Então, nesse período, todo ano tinha assembleia da cooperativa. Nesse período teve assembleias, né? Então os colonos se reuniam lá e depois iam almoçar juntos. E diz que aconteceu uma coisa inédita, né? Acho que nunca aconteceu antes, de ter 50, 60 colonos italianos almoçando em silêncio. Porque tinham medo de falar italiano, poderiam. Tem até uma imagem aqui. É proibido falar os idiomas alemão, italiano e japonês. No Brasil fala-se somente português. Os infratores serão punidos com todo o rigor da lei. Isso aqui é de uma delegacia de polícia, repartição central de polícia. A gente consegue ler lá em cima. Não consegui identificar a cidade. Eu acho que é São Leopoldo. Então era para valer mesmo. Então, São Lourenço, acho que. São Lourenço, boa, acho que sim. Também região da Alemanha. Então, o que aconteceu? O jornal que publicava em italiano se tornou o Correio Rio-Grandense, passou a publicar em português. A literatura, tudo que havia de livros e tal, nada mais em italiano. E, ao mesmo tempo, aconteceu o fenômeno da urbanização, quer dizer, as cidades começaram a crescer. E nas cidades, a língua do comércio, dos negócios, da escola, dos relacionamentos, era o português. Então, o dialeto vêneto, italiano ali, se tornou italiano, mas isso é assunto do Carlos, acabou ficando assim, com um certo preconceito. Isso é coisa daqueles colonos lá que não sabem falar direito, né? Ignorantes lá que não sabem falar português e tal. E assim foi, né? Passou o tempo com esse preconceito. Eu mesmo, né? Lembro, quando era bem criança, a gente, né, falava pão, aquele sotaque. A gente tinha sofreu uma acusação, e colono era um adjetivo assim, era uma ofensa, né? O colono, né? Então, esse era o contexto ali. Então, maneira pipeta, junto com tradições, com música, tudo ficou relegado assim no esquecimento. Né? Mas era o fim do Maneira de Pipeta? Não, era porque em 1975, centenário da imigração italiana. Aí forma-se uma comissão para preparar os festejos e tal, e esse pessoal se dá conta do óbvio, né? Que aquela pujança da região da Serra, lá, que já tinha indústria e tal, dá para dizer também das outras colônias, né? Todo aquele progresso, na verdade se devia aos colonos ignorantes, né? Eles tinham iniciado tudo aquilo. Colonos ignorantes, nada mais falso. Né? Eles podiam não ter escolaridade, mas eles tinham uma riqueza de conhecimento fantástica. Né? Basta olhar as igrejas que eles construíram, as casas que eles construíram,
lapidando as madeiras a machado e cortando pedras de basalto ali manualmente, né? A indústria do vinho, a fabricação de móveis, né? Quer ficar aqui citando. Então se deram conta disso. Não, calma lá, nós estamos sendo injustos com essas pessoas, com todos esses que ainda mantêm as tradições e tal. Então foi uma retomada, né, das tradições italianas, do dialeto, tudo até meio num tom de epopeia já, né, de valorização mesmo disso, 1975. E aí quem retorna, né, em grande pompa nisso tudo é o nosso Naneto Pipeto, né? Então várias edições foram publicadas depois, inclusive esta aqui, que ela tem um dicionário do italiano, que é o dialeto. Essa é a 10ª edição, se não me engano. Houve outras, então, de novo, assim, né, de uma forma muito interessante, essa retomada, esse resgate. As pessoas já com uma certa idade lembrando da infância, do quanto foi importante aquela literatura, aquele livro. Então, eu acho assim, né, a sobrevivência do personagem, do livro, se deve a duas coisas, né? Eu acho a forma como o nosso bom Frei Aquiles, assim, soube retratar a realidade daqueles colonos, que ele conhecia muito bem, porque ele foi vigário em várias paróquias, e sabia retratar num tom cômico, mas até o limite onde apenas havia bom humor e não havia ofensa. As pessoas não ficaram ofendidas com aquilo. Então a gente se identificava com o personagem. O Naneto era um italiano típico, né? Não era alemão, japonês, chinês, italiano. Mas era uma desgraça de italiano, né? Fazia tudo errado, mas a gente ria. E ria também porque ele era parecido com a gente, né? E a gente se identificava com isso. Então ele soube construir dessa forma. E outro ponto é da capacidade assim daquela história permanecer sendo repetida de forma oral. A gente sabe lá que, né, a Odisseia, né, a Ilíada e tal, foram escritas ali por Homero, supostamente, mas antes disso elas eram contadas oralmente e tal. Então, o quanto a literatura também depende disso, né, de contar. Tem vários poetas e poetas aqui. Vocês adoram os saraus, né? Por quê? Porque é quando a escrita, né, se torna falada, vocês podem comunicar oralmente. Né? Então, acho que esse foi um dos grandes segredos aí também do Naneto Pipeto, de permanecer por conta dessa oralidade. Bom, não só o livro voltou, né, como se tornou tema ali de teatro, né? Eu cito aqui esse grupo Misery Colony, que em 1987 começou a apresentar a peça Naneto Pipeto, e se apresentou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, inclusive no Teatro São Pedro, né, o templo do teatro do estado. Fizeram uma turnê pela região do Vêneto, na Itália, né? E foram 158 apresentações em 10 anos, com um público de 72 mil pessoas, né, para ver o quanto estava viva esse personagem. O Correio Rio-Grandense, que originalmente foi o jornal que publicou em italiano, começou a publicar novas histórias escritas por vários autores, né, todas em dialeto novamente, retomando as histórias do Frei Aquiles. Então, acho que isso é muito bonito, né? É literatura, sim, mas é cultura, né? Tudo junto nesse contexto. Eu vou encerrar aqui com uma citação de dois pesquisadores que dizem o seguinte: talvez a maior virtude de Aquiles Bernardi como escritor seja de consolidar, assim como Dante, o fato de que a verdadeira comédia está na tragédia, bem como a verdadeira língua está no popular. Então, Serignani e Capella escreveram isso. Você deve estar pensando,
Pô, exageraram, hein? Comparar o nosso modesto Aquiles com o Dante, né? Mas eu vou fazer uma defesa aqui dos nossos pesquisadores. Assim como o Dante foi fundamental para que o dialeto toscano se tornasse a língua oficial da Itália unificada, onde havia uma profusão de dialetos, né? Cada região tinha seu dialeto, e onde ainda havia uma tendência a se manter o latim, que era a língua dos intelectualizados, e a obra de Dante, mais popular, foi fundamental para tornar o toscano a língua oficial. Também o nosso bom Frei Aquiles foi fundamental para consolidar e deixar esse legado até hoje do italiano, que hoje é uma língua oficial, né, e que é o documento escrito, que tem o seu valor também diferenciado, que faz com que a língua tenha permanecido e sobrevivido. Eu tenho mais 3 observações a fazer sobre a obra, mas eu vou fazer depois do Sr. Carlos, né? Não quero tirar o espaço ali, mas aí no final eu volto a fazer 3 observações e passo de imediato ao Sr. Carlos para fazer a sua apresentação. Tá bom. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Leonardo. Nós nos conhecemos na Unisc e foi muito bom o nosso convívio enquanto estávamos lá estudando a língua italiana, né, Leonardo? Gostaria de agradecer o convite também da Academia Santa Cruzense de Letras, a professora Marli. Muito obrigado por este momento em que hoje posso estar aqui com vocês. Acredito que é um momento para mim muito especial. É um momento muito especial porque eu me sinto lisonjeado em estar junto com pessoas assim, acadêmicos, né? Pessoas que escrevem, que publicam. Isso é um privilégio. Eu não sou nenhum especialista no italiano. A minha formação, eu sou formado, como a professora Maria apresentou, sou formado em letras e sou professor de italiano. Iniciei a minha vida docente bem precocemente. Eu tenho 50 anos hoje, iniciei com 20, 21 anos. Eu já trabalhava como professor de língua italiana. O italiano me é familiar porque eu sou advindo de uma colônia italiana, né? A minha colônia é a colônia de Silveira Martins. Meus pais são professores aposentados, ou melhor, o meu pai já é falecido, a minha mãe acabou deixando o magistério para ficar em casa, cuidando de mim e do meu irmão. Meus pais eram professores do Estado, professores públicos. E o meu pai, nós tínhamos uma ligação muito forte com a colônia, então morávamos em Santa Maria, mas na sexta-feira à noite nós retornávamos ali para Silveira Martins, porque dista 22 quilômetros de Santa Maria, a cidade hoje de Silveira Martins. Então morava toda a família ali, meus avós, meus tios. Então o vínculo com a colônia, para mim, enquanto criança e adolescente, era muito, muito forte, né? E em período de férias também, eu passava muito tempo ali na colônia. Então, só para mim iniciar essa questão do italiano, eu só queria lembrar então esse fato de que meu pai, professor, ele pouco esteve em sala de aula. Como um bom italiano, sempre meio pujante, assim, né? Ele sempre ocupou algum cargo eletivo, né? E a vida dele toda no magistério foi em cargos de gestão. Então, vocês imaginam, creio que aqui tem alguns professores públicos ou de escola privada, imaginem o quanto que é estressante gerir uma escola, né? Uma escola com 1.000, 1.500 alunos. O meu pai chegava sempre em casa à noite muito cansado e certamente muito estressado. E como ele era uma pessoa muito correta, ele se preocupava muito com as questões da escola. E depois ele teve também funções na Coordenadoria de Educação, em Santa Maria, enfim. Ele sempre era uma pessoa muito preocupada. Mas lá no fundo, ele tinha um humor imenso. Só que isso ele deixava vazar só em alguns momentos.
no final de semana, depois de tomar uns copinhos de vinho, e quando ele chegava em casa à noite, ia ler o Nanete Pipeta. Então eu e meu irmão, que tem 10 anos menos que eu, nós escutávamos no nosso quarto as risadas do pai. Então o pai chegava em casa cansado, muito sério, a nossa relação era ótima, mas sempre se enxergava meu pai com aquele ar de preocupação. Ele não deixava o trabalho na porta da escola, ele trazia para casa. E o momento de relaxar era o momento que ele lia o Nanete Pipeta, ou outras literaturas também ligadas à cultura italiana, e ele comentava com a minha mãe, em italiano, né, as peripécias do Nanete Pipeta. Então eu e meu irmão, a gente se cutucava no quarto, mas o pai está rindo tanto, né? Olha as gargalhadas do pai. Então o pai estava lá lendo o Nanete Pipeta. Então essa obra, ela esteve muito presente na minha vida, né? Na minha vida familiar, na minha infância, anos 80, adolescência, e depois, com o passar do tempo, estudando e buscando um pouco do conhecimento da literatura italiana, eu me deparei novamente então com o Nanete Pipeta, e agora, por esse convite, retomei um pouco, né, da leitura do Nanete Pipeta. O Leonardo comentou um pouquinho sobre o Misericolone, né, que é um grupo de teatro lá de Caxias do Sul. E hoje, se nós temos, eu falo um pouco da minha colônia, né, que é a 4ª colônia de imigração italiana, aqui na região central. Hoje, se nós temos o nome 4ª colônia, nós devemos ao professor José Itaqui, que era diretor do Misericolone. Ele saiu de Caxias do Sul e foi para Santa Maria, por questão da sua esposa ter passado num concurso na UFSM, ela era professora da área da educação, e ele foi junto com a esposa para Santa Maria e se deparou com uma grande colônia italiana, tão forte quanto as colônias da Serra Gaúcha, porém pouco esquecida. A nossa 4ª colônia sempre foi o patinho feio das colônias italianas no Rio Grande do Sul. Inclusive em termos de desenvolvimento. Mas com o passar do tempo, e graças a esse professor, o José Itaqui, hoje a 4ª colônia é reconhecida. A produção cultural, a produção econômica, né, a indústria, a agricultura, o comércio, se fortaleceu com essa identidade 4ª colônia. E eu, ainda adolescente, muito e sempre muito ligado com a cultura italiana, porque eu sempre fui muito ligado à família, né? Eu estava sempre ligado aos meus avós. Eu acompanhei todo esse processo, né, da formação da 4ª colônia, desde os resgates do jogo da mora, das conversas, do filó, que o Leonardo falava, né, nas entrevistas na rádio, e hoje mesmo comentou sobre essas reuniões que eram um filó, né? Eu e meu irmão estávamos muito presentes. Então, o italiano, eu absorvi o italiano por isso, não foi nenhum estudo acadêmico, né? Acadêmico nós temos, né, o professor Darcy Losso Busato, se alguém já ouviu falar dele ou conhece, ele catalogou e produziu, né, esse dicionário, que é um dicionário referência aqui no Rio Grande do Sul, né, do italiano. Produziu obras também, comentando, falando sobre a língua italiana, e também produziu esse almanaque, né, onde ele conta um pouquinho sobre a vivência dos italianos na colônia dele, que é as 3 colônias da Serra Gaúcha. Né. Eu não sei bem a ordem, não lembro bem a ordem das colônias, mas os grandes núcleos, né? Porque hoje nós temos, por exemplo, em 2017 teve um evento ali em Santa Maria, que veio um pessoal do Vêneto falar sobre a língua vêneta e sobre o italiano, e tinha lá um pessoal de Jaguari, e o pessoal reivindicava lá, não, mas nós somos a 5ª colônia, né?
Aí o pessoal mais de Restinga Seca, não, a gente não participa da quarta colônia, nós somos a sexta colônia italiana. Então, cada um foi meio que puxando, né, para a sua região a identidade maior. Mas nós sabemos que existem 4 grandes núcleos no Rio Grande do Sul, que pelo que eu lembro, né, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Silveira Martins. O último, Silveira Martins, porque a nossa colônia recebeu italianos por volta de 1877, 76 e 77. Os italianos chegaram lá em Caxias no período de 75, né? Acredito que 74, 75, 76, na colônia nas colônias da Serra. Nós fomos um pouquinho mais tardios. Né? E os italianos eram os mesmos. Né? Todos advindos da região do Trivêneto, no norte da Itália, no nordeste da Itália, principalmente do Vêneto, e que falavam esse dialeto chamado dialeto vêneto. Chegando aqui no Brasil, o Leonardo falava ali, né, que aparece muito na obra do Naneto Pipeta, todos vieram em busca da cucaina. Né? Cucaina significa o bem-estar, o progresso, o realizar-se. Né? Então a propaganda que era feita na Itália, e que inclusive com enviados do próprio imperador nosso aqui do Brasil, que foram aos países da Europa, assim como na Alemanha, na Itália e em outros países também, fazer uma grande propaganda para que os italianos, os alemães, que já estavam aqui no Brasil também, né, viessem para o Brasil para povoar essas regiões que estavam despovoadas, ou que alguns portugueses e alguns alemães que há 50 anos já estavam aqui não queriam ocupar, que eram as regiões serranas. E os alemães se concentraram mais nas regiões planas. Né? E a propaganda era uma propaganda muito ilusória, né? Em que aqui existia tudo, né? Uma riqueza infindável, e que é relatado muito no livro. Né? Tinha queijo e salame nas árvores, né? Tudo que se precisasse ia ter, enxado, arado e tudo mais, né? Que existiam estradas, né? Que já tinha gente com casa preparada para eles quando chegassem, né? E a realidade foi completamente outra, totalmente diferente. Essa história oral foi passada sempre, porque eu nasci em 1974, em 75 foram 100 anos da imigração italiana. E eu me criei ouvindo dos meus avós essa história. Que la cucaina non c'era, non aveva la cucaina. Non era la cucaina. Sacramento. Que cucaina? Não era niente. Não? Então, nós fomos nos criando e sabendo dessa história, né? Que esses nossos antepassados vieram para cá e encontraram um território hostil e que viveram por muito tempo na miséria. Então, por isso que eu quis começar essa história falando um pouquinho dos meus pais, porque qualquer etnia que nós formos buscar, né, a gente vai sempre tratar desse legado, né, que é passado de geração em geração. Eu tenho um respeito e um amor muito grande. E claro que o amor é feito de etapas e beijos, né? A gente sabe muito bem disso. Mas eu tenho um respeito muito grande pelos meus antepassados. Eu vi o trabalho que os meus avós passaram na colônia italiana. Eu aprendi a dar valor para um grão de arroz. Eu ouvi a minha avó dizer que a farinha de polenta era algo de ouro. E hoje a gente vai no mercado e compra por pouquíssimo um saco de farinha de polenta, né? de farinha de milho. Então, a minha avó, a minha nona tem 99 anos, a minha nona materna, e até hoje ela tem a mania de guardar qualquer coisa de plástico. Né? Ela guarda. Porque a necessidade era tão grande
que qualquer coisa que era bonitinho, que era bom, você guardava, porque não se sabia se daqui a pouco não ia precisar. Né? E isso foi passando, né, de geração em geração, e isso foi passado para nós em italiano. Essas histórias, todas essas questões, né? Como eu falei do meu pai, a seriedade do meu pai, quando chegava em casa, que só ria quando ele ia para o quarto ler o Nanetto Pipetta, muitas vezes, como nós, eu e meu irmão, filhos de professor da escola pública, a gente sabia o quanto que era importante valorizar a educação, o quanto que o meu pai ganhava pouco, então era importante valorizar tudo que se tinha, e o esforço que ele fez para estudar. Porque, claro, nós que moramos aqui nessa região, né, fomos agraciados no sentido de ensino, né? Porque com o advento da Universidade Federal de Santa Maria, muitos colonos saíram das colônias e puderam estudar, né, numa universidade pública. Meu pai foi um, né, que saiu da colônia. Ele tinha um ofício de carpinteiro, né? Ele trabalhava com móveis também, aprendeu isso com os antepassados e na colônia italiana, e se sustentava em Santa Maria trabalhando como carpinteiro e estudando. E depois se formou e aí seguiu a carreira dele. Tudo isso que eu estou contando para vocês, muito eu escutei em italiano. Então, a língua, ela é uma identidade, ela é a nossa identidade, ela é a identidade maior, é a nossa força maior, a nossa língua, a nossa escrita. Né? É o que nos diz, nos mostra quem somos. Então, falando de língua, né, e falar do italiano, eu busquei fazer um rápido aparato assim, dessa história, da história dessa língua, né? Contando um pouquinho da minha relação com ela e aonde ela nasceu, vamos dizer assim, ela nasceu na verdade aqui no Brasil, mas as origens dela até nós temos hoje o que é o italiano, que é a língua que essa literatura nos apresenta. Então eu coloquei algumas lâminas. Importante a gente lembrar sempre, quando se fala em Itália, da unificação italiana. E sempre lembrar do Giuseppe Garibaldi, né, que foi um baluarte da unificação italiana, claro que com outros. O Giuseppe Garibaldi, a gente tem ele na nossa história aqui do Rio Grande do Sul também. Né? Ele esteve aqui e depois retornou, roubou a Anitta, né, e voltou para a Itália. Quem já esteve na Itália, quem conhece a Itália, sabe que qualquer pracinha, qualquer canto tem lá. Praça Giuseppe Garibaldi, né? Ou Praça Anitta Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, Anitta Garibaldi. Então, os italianos têm um carinho imenso por nós brasileiros, pelos ítalo-brasileiros também, e por essa história, né, que liga nós com a unificação da Itália. Então, o Giuseppe foi muito importante para a unificação italiana. E isso aconteceu por meados de 1863, a unificação italiana. Então, só para nós nos contextualizarmos num contexto, numa linha histórica, né? Pode passar. Então, voltando ao que eu tinha falado, esses italianos, eles nem sabiam onde ficava o Brasil, lá no Vêneto. Eles não sabiam. Só sabiam que tinha lá algumas pessoas que tinham ido aqui por cargo do imperador, e também lá na Itália, que se necessitava de pessoas em algumas áreas do planeta. Uma delas era o Brasil. E esses italianos, o foco maior era no Vêneto, no Nordeste italiano, porque o Dom Pedro II, o imperador brasileiro, tinha tido recebia referência muito positiva na colonização alemã. Os alemães eram muito ordeiros, trabalhavam, e as colônias alemãs aqui no sul do país prosperavam. Então ele diz assim: traz italianos, mas me traz italianos lá daquela região mais perto da Alemanha, né? Me traga italianos mais daquela região. Então o foco
foi justamente nessa parte da Itália que é muito ligada à cultura germânica. Nós, italianos, vênetos, temos uma ligação muito forte com a cultura germânica. E não é nenhum desmerecimento com as outras culturas e os outros povos que compõem a Itália. De forma alguma. Os italianos, hoje falam dos italianos, né? Mas os italianos em todo o mundo prosperaram. Sejam eles da Sicília, da Calábria, da Sardenha, da Úmbria, da Toscana, todos prosperaram. E quando a gente fala um pouco de história de imigração, nós temos uma imigração italiana que ocorreu em outros lugares do mundo, com italianos que não eram italianos do norte da Itália e que passaram por muitos momentos discriminatórios. Foram discriminados, sofreram muito, principalmente nos Estados Unidos. A história da imigração italiana nos Estados Unidos é muito triste. E esses italianos que foram para o norte da América eram basicamente italianos do sul da Itália. E esses italianos do sul da Itália, eles já foram miseráveis, muito miseráveis, em uma situação muito pior da miserabilidade dos italianos do norte da Itália. E aí, muito se fala, né, numa outra história, que é muito ligado aos italianos, que é a questão da máfia, né? Do italiano mafioso, do italiano do sul da Itália, né? Do crime organizado. Mas eu deixo uma deixa para vocês. Procurem saber a história desses italianos do sul da Itália, do povo italiano que saiu do sul e foi para outros países, como foi os Estados Unidos. E por que esse crime organizado foi fomentado? Agora volto então para os meus antepassados lá no Vêneto. Então eles vêm para o Brasil, não sabem praticamente onde que é que eles vão parar, né? E tem um trechinho aqui, que o Leonardo já passou, né? Que então se conta ali, né, em algumas obras que foram feitas nos anos 90, pelo pessoal do discurso da educação e da UFSM, que adentraram a quarta colônia para saber um pouquinho sobre a vida desses italianos, principalmente das mulheres, né? E as mulheres contavam muito que os homens, como essa característica do masculino ser mais para frente, né, a mulher ficava um pouquinho mais para trás, os homens mais ou menos sabiam, né, aonde que era o tal do Brasil, mas as mulheres não sabiam nada, elas iam meio que de mão ali, né? E sempre fazendo, às vezes, o trabalho mais pesado, né? Que era quando se organizava a casa, enfim, né? Depois formou-se as cidades, enfim. Bom, então chegam esses italianos aqui no Brasil num processo mais ou menos igual da unificação da Itália, né? Porque ela levou um tempo para ser unificada, e de um processo também de unificação linguística na Península Itália. Porque quando os imigrantes saíram e vieram para cá, a Itália não tinha uma unificação linguística ainda. Ela permanecia muito regional em termos de língua. Então, os italianos que falavam os dialetos do nordeste da Itália, eles não sabiam, não se comunicavam muito bem com os que falavam e os que viviam no sul da Itália, pelas influências, né, culturais. Um personagem importantíssimo da unificação linguística da Itália é o Dante Alighieri, né? Esse grande escritor que escreveu uma obra fantástica, que foi a Comédia, né? E que não lembro depois se foi quem, Petrarca, enfim, não sei. Boccaccio, isso, que definiu ela como a Divina Comédia, né? Porque era uma obra fantástica, né? Uma obra divina. E que, como é uma obra do Renascimento cultural, né, o Dante Alighieri se baseou muito nos clássicos gregos, romanos, né, nas obras clássicas. E então a Divina Comédia, ela retrata, né, até tem partes que ele conversa com o dito Homero, né, antes de adentrar nessa história toda pela
pelo inferno, purgatório e céu. A obra Divina Comédia, ela é basicamente uma obra crítica e uma obra de amor, né? Porque o Dante percorre todos esses espaços etéricos, né? Sempre em busca e na concretização do amor dele com a Beatriz, a Beatrice, né? Então, essa obra, a história, a Divina Comédia, ela é a obra que faz com que muitos leitores na Península Itálica comecem a ter contato com o italiano do Dante Alighieri, que é o italiano toscano, né? Se falando em Dante Alighieri, está se falando de uma pessoa que nasceu na região da Toscana, Firenze, Florença, é o berço do Renascimento cultural, né? Então, os grandes escritores, os grandes letrados, cientistas, artistas viviam nessa região. Dessa forma, então, inicia-se um processo de unificação linguística. Algum tempo atrás, eu escutei uma palestra. A Itália possui uma academia, assim como existe a Academia Brasileira de Letras, né? Existe uma academia italiana que é muito preocupada com a língua italiana, né? Essa academia, existem lá os linguistas, que eles estão sempre analisando o processo de avanço da língua italiana e das outras línguas que vão adentrando, né? vão se infiltrando na língua atual italiana, e que é muito forte a presença de vocábulos do inglês hoje na língua italiana, né? Muitos, né? Por exemplo, o weekend, os italianos falam muito weekend, que é final de semana, né? Allora, um bom fim de semana ou um bom weekend, né? Então foi se incorporando muito mais que no nosso português aqui no Brasil. Então, a Academia della Crusca, que é essa academia que se preocupa muito com a língua italiana, eles estão sempre atentos, né, com a relação dos estrangeirismos com a língua. Escutando um linguista falar há uns meses atrás, que ele participa, ele é membro da Academia della Crusca, ele dizia que o único país da Europa que unificou a sua língua pela arte, pela literatura, foi a Itália. Nenhum outro país unificou-se linguisticamente pela arte e pela literatura. Apenas a Itália. E a obra que iniciou todo esse processo foi essa obra do Dante Alighieri, a Divina Comédia. Bom, tratando então de língua italiana, né, eu coloquei um mapinha aqui só para a gente ter uma ideia, né, da onde saíram esses italianos que vieram aqui para o nosso Rio Grande do Sul. Eles saíram lá do nordeste da Itália, uma região também conhecida como Trivêneto, e parte também da Lombardia e da Emília-Romanha, né, que é essa partezinha aqui, né, a Emília-Romanha, a Lombardia, cuja capital é Milano, e a região do Trivêneto, né, que é o Trentino Alto Adige, o Friuli, Venezia Giulia e o Vêneto. Numa das entrevistas que a gente teve na semana na Rádio Gazeta, uma das entrevistadoras nos perguntou, né, Leonardo, como é que os italianos se manifestam aqui na cidade de Santa Cruz, sendo uma cidade de origem germânica alemã, né? Aí o Leonardo falou, não, nós temos uma organização, nós temos muitos italianos, nós temos uma sociedade cultural, o Círculo Bella Itália, nós temos, né, enfim, há muitos italianos também junto com os alemães. E nós comentamos também que os alemães, né, aqui está a Áustria e aqui está a Alemanha, eles têm uma relação muito profícua, muito forte com os italianos do norte da Itália. Tanto é que os italianos que têm origem nesta região aqui, que é o Trentino Alto Adige, eles têm muita dificuldade de conseguir fazer a sua cidadania italiana. Porque por tempos históricos, né, os trentinos pertenciam à Áustria. E os dialetos, porque não são línguas, são dialetos,
falados principalmente nessa região aqui, norte do Trentino Alto Adige, ou também conhecida como Tirol, e o Tirol também é familiar aos alemães, aos germânicos, né? A região do Tirol. A língua principal é o alemão. Então, o nosso dialeto vêneto, que foi trazido para cá, ele tem influências germânicas e eslavas. Tanto é que havia muita discriminação dentro das colônias italianas entre essas três regiões aqui. Eu lembro que o meu nono dizia assim em italiano: guarda che quelli lì eles eram furlan. Guarda che quelli lì eles eram furlan. O que nós entendíamos que era furlan, né? Tá, o que tem no furlan? Te segue furlan, né? Então, meu avô era vêneto, falava o dialeto vêneto. Pobrezinho dos furlanos, eles eram em minoria, né, na colônia. A maioria ficou mais para a Serra Gaúcha aqui, na primeira, segunda, terceira. Ali na quarta colônia eram poucos. É que o dialeto, quando eles se reuniam para falar dialeto furlan, era impossível de compreender, não se entendia. E aí, claro, a gente sabe que, se eu e Leonardo aqui vamos falar um pouco sobre as nossas histórias, né, Leonardo? A gente vai falar e a metade do público não vai entender. E aí, isso causava, né, um certo problema, né? Bom, está falando de mim, tá, né? Enfim. Bom, a professora já me mandou. Eu sou, de fato, eu sou bem italiano, né? Bom, então, só para ter esse panorama de vocês aqui do italiano, e dizer para vocês que a nossa língua italiana, o nosso italiano, hoje o vêneto é uma língua reconhecida na Itália, né? E o italiano é uma língua reconhecida no Brasil. As influências, então, eu falei para vocês, eslavas, germânicas, né? As línguas neolatinas, hoje conhecidas, né? O italiano, o vêneto e o italiano aqui no Brasil, né? O ladino, o occitano, o romeno, o provençal, o catalão, o francês, o espanhol, o português, o galês, né? O português que vai derivar do galês, são todas línguas e falas e dialetos neolatinos. A raiz do italiano é uma raiz indo-europeia, vai passar pelo itálico, pelo românico, pelo itálico ocidental, depois pelo galo ibérico, pelo galo itálico, chega ao vêneto e aqui no Brasil se transforma no italiano. Esse italiano, ele é uma mistura do português falado aqui, nas colônias, na região onde já existia portugueses, né, já se falava português, o dialeto vêneto, ou os dialetos da região do Trivêneto, e as influências fronteiriças também, né, dos países nossos que têm língua castelhana, né, língua espanhola, principalmente castelhana. Dentro da obra do Ananeto Pipeta, que o Leonardo leu ali para nós um trechinho, eu trouxe então alguns vocábulos, só para a gente fazer essa comparação, né, do italiano e do português. Então, por exemplo, ali, ele fala em segredo, né, numa parte da obra ali. Então, do latim secreto, italiano secreto, segredo no italiano, vejam a influência do português, né? Segredo em português, e a classe gramatical, então, aqui é um substantivo masculino. Então, vocês podem ver, tem outros, né? Tem o segredo, do, poareto, spauron, né? Gaveva, era, que é o verbo, né? Verbo haver, em italiano é gaver, né? Então, algumas coisas são parecidas, mas diferem. Bom, temos também, só para a gente analisar, de maneira superficial, a parte sintática, né, da frase, vejam que um pouquinho altera da sintaxe do português e do italiano. O italiano, geralmente ele reforça com um pronome pessoal, no caso reto, quando ele está falando da pessoa ou de alguém.
Veja só essa frase aqui. Il toso e lo gacciapavo spaurò. Isso é em italiano. Né? Depois, em italiano seria il ragazzo ha preso uno spauro. Em português, o rapaz ou o menino teve um susto. Vejam que o menino é o sujeito, simples a frase. Teve, então, aqui, né? Gacciapá, que se nós formos traduzir tem um valor semântico bem diferente. Sim, de ter, o verbo haver. Mas chapá é pegou. Né? Então, tem que estar muito contextualizado culturalmente, né? Para poder entender. Né? Então, gacciapá, ele pegou um susto. Né? Então, o verbo ali, nós temos o verbo que é no presente, transitivo direto e indireto, um susto, um objeto direto. E veja aqui, depois de il toso, elo, aí nós vamos ter o pronome, né? O pronome sujeito, no caso pessoal, pronome pessoal reto, né? Onde ele, que é o artigo, toso, rapaz, e logo depois um pronome para reforçar ele. Né? Então, il toso, o rapaz, ele teve um susto. Né? Isso é muito comum na língua italiana. Em alguns casos, ela é muito parecida. Veja ali a próxima. Il toso agafato un. Né? Então, o rapaz fez um. Em italiano seria il ragazzo ha fatto un. Né? Então, il toso, quer dizer rapaz. Né? Il, ali o artigo muito parecido com o italiano. Ele passou para i. E no português, o. Então essa frase aqui é muito parecida com a nossa estrutura sintática do português e do próprio italiano. Na língua italiana, esse reforço do pronome ali, pronominal não existe, não tem. Aqui é uma outra frase que eu retirei das falas ali do Leonardo. La mia sa in cammino. Né? Então a tradução dessa frase em português seria ela me deixou. Né? Então, la mia sa in cammino. Em italiano seria lei me lascia. Ela me deixou. Ou ela, ela me deixa. No presente, perdão. Então, aqui nós vamos ter o lá, que é o artigo, né? Lá, o artigo definido feminino. Vamos ter o pronome reflexivo, me, assa, que é deixar, que é o verbo, né? Anca, que é um advérbio de inclusão, que é um reforço aqui próprio da estrutura do italiano, e novamente o pronome ali, eu, né, o mi, que é o pronome, no caso preto, sujeito, io, em italiano, eu em português. Bom, na parte do italiano seria isso. Eu trouxe aqui rapidamente, pode passar, né, só para nós encerrarmos. Gostaria só de finalizar lendo para vocês dois pequenos trechinhos, né? O senhor Leonardo me deu essa liberdade de fazer uma comparação com o Naneto Pipeta das obras que foram produzidas ali na Quarta Colônia, né? Então, na Quarta Colônia em Santa Maria, né? Eu vou ler para vocês um pedacinho dessa obra aqui, se chama Frottoli del Barracão, né? São as mentiras, são as histórias, são os contos do barracão. Barracão, ele era, essa palavra barracão, ela permeou muito, né, o nosso vocabulário, o nosso imaginário dos descendentes italianos, porque quando eles se localizaram ali na chamada Val de Buia, na região da Quarta Colônia, Severo Martins, aí, eles ficaram todos localizados num barracão. Então, as mentiras do barracão são as histórias, os contos que eles contavam desde ali. Né? E está em italiano, esse trecho aqui, que é uma obra que foi feita, é um texto para o teatro, né? E é muito similar ao que se contava, né? se fazia, se produzia na Serra Gaúcha. Né? Então, o Frei Aquiles Bernardi, quando escreve
em partes o Naneto Pipeta, o pessoal ali da quarta colônia também produzia muito parecido, né? Só que ali depois levou um tempo, né, para depois isso ser publicado, ser impresso, enfim. Mas a história do Giorgio e da Marieta, né, é um casal que vão receber a sogra. E isso ocorre mais ou menos, para quem conhece a região ali, no município de Nova Palma. A sogra morava nos arredores de Nova Palma e ela sai da colônia ali e vai ficar uma temporada na cidade, porque ela vai no médico, né? E ela precisa então parar na casa do genro e da filha, né? E o genro é o Giorgio e a filha é a Marieta. Então inicia assim, o nome da peça teatral, do texto é La Vecchia Brontolona. Vecchia Brontolona quer dizer a velha chata, né? Então inicia assim, o Giorgio falando, né? Marieta, mi sono stufato di tanto a lavorare. Mi vou malar qui nella bocca del corredor, que seria como no início da coluna aqui, né? Claro, ele foi para a roça trabalhar, né? E ele ficou cansado, né? Mi sono stufato, quer dizer, me cansei. E a Marieta diz assim, cosa? Ghetto lavorare? Que miracolo! E o Gigio, non tanto, sa? Mi ho sentato un sasso e mi gavinesco tanto di quei pensieri più grandi che l'altro, che mi godono nel sacco. E a Marieta, ah, ma che pensieri era Gigio, perdão, sto trocando aqui, Gigio, magari era di qualche donna, qualche puttana, no Gigio? E o Gigio, sì, era proprio di una donna. E a Marieta, né? Gigio sporcacciò che ti vedrei il prete domenica. Sì, ma era una donna proprio, Marieta, era una donna slognona, fastidiosa, brontolona. Sa chi era? Era la tua dignissima mamma. La Marieta allora, cosa gana la mia povera mamma, Gigio? Ma Marieta, se è giusto per la tua mamma, per questa vecchia brontolona che mi non lavorare niente in questo giorno. Então, né, para quem conseguiu entender, o Giorgio não gostava muito de trabalhar, né? Ele foi lá para a lavoura, ficou lá, se sentou porque vinha os pensamentos, né, que ele ia ter que receber a sogra, e além do pensamento que ia receber a sogra, ele também não, né, passou o dia, né? Aproveitou, ficou sentado numa pedra. Bom, a senhora terminou? Então, tem outro, a gente pode deixar para um outro momento, então. Essa é uma produção bem atual, que o pessoal, alguns acadêmicos ali dos cursos de educação, de letras, da UFSM, produziram em 2015, 2016, trouxeram alguns contos que os próprios italianos ali da quarta colônia contavam, né? E que tem muita relação também com o Naneto Pipeta, porque, inclusive, até o nome do cachorro, o Tupi, né, aparece aqui nos contos, né? E o nome do conto, eu não vou ler, só vou então dizer para vocês, é O Homem que Corria Carreiras, né? E ele é tão presente, ele é tão forte na nossa cultura, porque esse homem que corria carreiras, ele era amigo do meu pai. E o apelido dele era Lebrão, o Lebrão. Todo mundo conhecia ele pelo Lebrão, Eco. Então, ele era tão famoso por ser o Lebrão, que ele conta a história que um dia, então, ele foi numa festa na colônia ali, certamente tomou uns bons goles de vinho, né? Comeu lá a sopa agnolini, o risoto, o galeto, e depois, no sábado, no outro dia, ele tinha uma corrida de éguas em São João do Polesine, que era uma outra localidade ali da região. E aí ele tomou o vinho, enfim, e aí ele saiu da festa, né, terminou a festa, cantaram, dançou lá, enfim, e foi para casa.
No meio da estrada, ele acaba caindo do cavalo, porque ele viu, aí vem toda essa questão do imaginário, né? É o próprio Naneto Pipeta, né? Aí ele viu numa árvore umas bruxas, né? Engraçado que as bruxas eram conhecidas dele. Era era um deledone que não tinha morto, não. Então eram umas mulheres que ele não gostava muito, certamente, né? E aí essas mulheres aparecem em cima de uma árvore e ele se apavora, cai do cavalo, né? Se molha. Quem salvou a vida dele foi o Tupi, né? Aí ele teve que prometer para as mulheres que apareceram ali, que eram vizinhas dele, né? Que enquanto elas existissem, ele não podia contar quem elas eram. E aí ele conta a história, não podendo revelar o nome delas, porque uma ainda estava viva, né? Então não podia contar. Final da história, ele vai para casa, e aí, além dessas pessoas que ele não gostava muito, que ele chamou de bruxas, e que apareceram para ele, que estavam em cima de uma árvore lá, pareciam uns fantasmas, ele, antes de chegar em casa, encontra uma espécie de monstro, todo de cabeça de fogo, né? E aí ele saiu correndo, deixou a égua, deixou o cachorro, enfim, foi para casa, conseguiu fugir desse imaginário todo, dormiu, e no outro dia ele foi para a competição. Que era vocês saberem que ele foi para a competição com a égua dele, com uma égua famosa de São João do Polese, que ganhava sempre as carreiras, mas ele correu de pé no chão, sem a égua, e ganhou das duas éguas famosas, as corredeiras lá, a dele e a outra também. Aí o apelido dele foi o Lebrão, porque ele corria, né? Era o Lebrão. Enfim, essas histórias, né? Bom, o pouco que eu posso contribuir como italiano é isso, Leonardo. E dizer que essa nossa língua italiana, ela deve ser, hoje no Rio Grande do Sul, nós temos muitas pessoas investindo no italiano, né? Eu sou professor de língua italiana e língua portuguesa. Eu conheço muitas pessoas da Serra Gaúcha que estão estudando italiano, muitos jovens, e estão ensinando também, né? Então, como a gente também está ligado a essa questão da educação, né, da formação das pessoas, enfim, a gente sabe que futuramente, por haver esse resgate cultural e da língua, o italiano talvez venha também a ser uma língua estudada e reverenciada nos currículos das escolas, talvez das colônias italianas, né? Talvez inicie, quem sabe, pela Serra Gaúcha, porque são os municípios onde nós podemos dizer que o italiano nasceu, né? Em termos assim de língua, né? Serafina Correia, um grande centro, né? De origem do que nós podemos chamar de italiano. E é uma satisfação muito grande em poder também, de certa forma, elucidar e promover a língua que era dos nossos antepassados, né? E que ela não morra, né? Ela não morra. A língua italiana, falada na Itália hoje, ela é muito importante porque é a língua oficial do país, é a língua do comércio, é a língua do estudo, mas a língua, de fato, que os imigrantes trouxeram, que se formou pelos imigrantes italianos aqui no Rio Grande do Sul, é o italiano, né? Então, nós temos que cuidar disso, né? Valorizar e cultivar. Não, agora passa. Léo, você gostaria de ter alguns comentários? Eu não sei se você quer fazer agora ou quer ouvir. Pode ser enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas. Não, tem um aspecto que a gente tem que tratar da história do Naneto, que a figura do negro, ela não é positiva quando conta as histórias, né? Quase sempre está ligada assim a serem preguiçosos e às vezes até desonestos. Eu não vou aqui fazer o julgamento do autor, né? Eu acho que usar a nossa régua de hoje, da nossa cultura, para ser atrás e dizer, o cara, isso, aquilo, tá.
tem a polêmica do Monteiro Lobato também nessa linha. Mas assim, eu posso dizer, essa representação ela é muito fiel ao que acontecia efetivamente nas colônias italianas. O italiano tinha um preconceito com o negro. E um preconceito que estava fundado numa percepção totalmente falsa, né? De achar assim, nós viemos da Itália sem nada, chegamos aqui e construímos todo esse progresso. Os negros chegaram aqui na mesma situação e só estão também na mesma situação que nós, que não quiseram. Mas aonde está o engano de tudo isso? Né? Há muita diferença. Né? Os nossos italianos, eles decidiram vir para cá. Claro que é uma decisão meio, né? Não tinha muita alternativa. O negro não decidiu, foi escravizado. Os italianos vieram com a família, com seu suporte familiar. Os negros vinham com mercadoria, então, na hora de vender, não tinha manter a família, era simplesmente como se fossem objetos. Os italianos vieram com sua identidade, com sua cultura. Os negros chegavam e eram obrigados a serem batizados com nomes católicos, né? E obrigados a abandonar sua cultura, sua religião, né? Então, do ponto de vista cultural, uma pressão enorme, né? de perda de identidade. Os italianos tiveram uma facilidade econômica, alguns ganharam terra, outros que não ganharam, mas podiam financiar. Os negros não tinham essa possibilidade, não tinha esse reconhecimento. E se os italianos tinham respeito social, os negros não tinham. Então, assim, a gente valoriza muito o esforço e o trabalho dos nossos antepassados, alemães, italianos e tal, mas o contexto foi muito diferente, o contexto auxiliou. Essa cultura, toda essa sociedade baseada numa solidariedade, né, a religião, tudo favoreceu. Aos negros, tudo foi contra. Então, tem isso, né? Claro, tem passagem no livro em que o Nanetto vai pescar e passa na frente da casa de uma família negra e convida o rapaz negro lá, vão pescar, se conta as histórias, tudo bem. Então não tem algo assim de dizer que não gosta de negro, mas tem esse tipo de preconceito. Mas se os italianos têm alguns pontos não tão belos, mas eu acho que eles têm uma virtude muito bonita, que o Nanetto mostra isso, né? Eu acho que é a capacidade da gente rir de nós mesmos, né? Eu acho que está aí o Nanetto, está aí o Rabite, esse personagem, né, do iote, né, que a gente, os italianos, né, da gente italiana, olham, se identificam e riem muito. Eu acho que, se ele pensar nos filmes italianos, né, os que puxam um pouco pela comédia, quase sempre tem esse toque assim de rir, daquele temperamento, assim, aquele modo exageradamente dramático de falar, de aumentar as coisas, de fazer. Então, eu acho que isso é um lado bom dos italianos, que a gente consegue rir de si mesmo, e acho que é muito bom para a saúde mental da gente. Uma questão, só para encerrar. Tem o Nanetto traduzido em português? Tem, o Lusato, né, publicou. A boa notícia é essa, a má notícia não é a mesma coisa. O dialeto, a forma como foi contado e tal, a identificação que a gente tem lá, ter vivido aquilo, é parte também da história, né? Então, em português não vai ser a mesma experiência. Só mais uma coisa, eu lembrei, né? Depois do Nanetto, da história do Nanetto, né, de se atrapalhar, tudo dar errado e tal, ele saiu de casa, assim, fugiu de casa, deixou a mãe, o nono, desesperados e tal, foi um mau filho, né? Depois foi escrita a história do Nino, o irmão do Nanetto. O Nino foi aquele filho obediente, fez tudo certo, veio para cá, ficou rico, né? O que aconteceu, ninguém gosta da história do Nino, a gente gosta mesmo do Nanetto. Bom, antes de finalizar e agradecer mais uma vez aqui, Leonardo, professor Carlos, a gente tem agora uns minutos, pelo menos uns 20 minutinhos, né? Nós mais ou menos o colocamos como até 11h30, o limite, digamos, do nosso encontro, né?
Então, a gente tem uns minutos, uns 20 minutinhos, para poder, pelo menos, discutir um pouco. Se alguém tem alguma questão, algum comentário, pode ficar bem à vontade, eu posso levar o microfone, podem vir aqui, ou se quiserem falar sem microfone também. Já temos alguém, por